Fala, nação flamenguista! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar aí, né, do jogo de ontem aí. Vamos ver aí uma análise rápida sobre os reforços, né? Samuel Lino, que estreou, o Emerson Royal e o Saul, né? Vamos ver o que o Mauro César aí falou também. Vamos ver primeiro aí um trechozinho aqui, né? Do que o Edson Serra vai falar sobre a estreia dos reforços aí, principalmente do Lino, né? O Lino surpreendeu, jogou bem, entrou bem, parecendo até que já tinha jogado com a galera, até porque já jogou no Flamengo, né? Já tem ali já noção do que é o Flamengo. Então vamos começar aqui com esse corte e depois vamos ver o que o Mauro César falou da estreia dos reforços, beleza? Se você puder, se inscreva no canal e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários, o que é que vocês acharam do jogo de ontem, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos falar do lado do Flamengo, porque a estreia do Samuel Lino chamou demais a atenção, né? Vamos dar uma olhada nos números do jogador recém-chegado, a maior contratação do Flamengo, mas chegou chegando, né? Até a pergunta na entrevista coletiva foi sobre se ele passou na frente, ali, se tá furando fila, que a estreia foi realmente muito boa. Foram um pouco mais de 35 minutos em campo, né? Ele entrou aos 13 do segundo tempo. Mas foi suficiente para fazer 4 finalizações, o primeiro no jogo. Uma no alvo, foram 9 ações na área rival, 6 duelos ofensivos, 6 duelos vencidos, 3 dribles completados, a nota da ESPN 7,16. E teve ainda o gol anulado, né? Por um bom pedaço, mas estava ali impedido. Acabou tendo o Maracanã, que até comemorou, parecia um gol da redenção, do empate, mas não. O gol foi anulado e bem anulado, convenhamos. Agora, me parece que é um jogador que está chegando para ser titular, né, Elton? Eu tenho certeza que ele será titular. Edu, o Flamengo fez a maior contratação da sua história. Olha que o Flamengo já contratou muita gente. E olha que o Flamengo já gastou muito dinheiro. Então, não tenho dúvidas disso. O cara foi contratado para assumir a posição, para jogar ali pelo lado esquerdo, onde ele se sente muito bem. O Flamengo lutou para ter esse jogador. É um cara que funciona, a gente já trouxe aqui algumas vezes, na fase defensiva ajuda demais. Ele entrou num momento do jogo onde o Flamengo estava perdendo a partida, então tinha muito mais a bola, ele teve muito mais ações ofensivas do que defensivas, mas quando o Flamengo precisar se defender mais do que atacar, ele também vai ser importante nesse sentido. Então o Flamengo fez uma contratação certeira, o jogo dele no 1 contra 1 é muito bom, e algumas vezes até no 1 contra 2, né? A jogada que ele faz em cima do Lianco, 2 defensores do Atlético na marcação, ele corta para a perna esquerda para fazer a finalização. E é um jogador que vai sim ser titular dessa equipe, Edu. Já tem um passinho bem importante na questão física, porque o Felipe Luiz já falou que ele vinha fazendo pré-temporada, né? E jogou o Mundial, inclusive. Então, fisicamente, ele talvez sinta menos do que os demais contratados. E contratado para ser titular. Isso eu não tenho dúvidas. É claro que a gente já falou isso algumas vezes, né? O Flamengo tem 14, 15, 16 jogadores que podem ser titulares e se revezarem ao longo dessa temporada, mas ele tem status de cara para início, para você colocar realmente nos grandes jogos o Samuel Lino como titular e será em breve titular dessa equipe do Flamengo. E a gente fica aguardando o que vai ser tanto do Everton Cebolinha quanto do Michael, né, que seriam opções para aquele setor. E mais 2 jogadores, então, estrearam. O Carrascal assistindo ali das tribunas, né? Mas tivemos o Saul e o Emerson Royal, que até meteu uma bola na trave que a gente viu agora há pouco, né? Então, aí os números dos jogadores. O Emerson Royal jogou um pouquinho mais, 7 minutos a mais que o Saul. 3 cruzamentos, um cruzamento certo, grandes chances, uma, né? Uma posse recuperada, e aí os números do Saul, 11 minutos, uma finalização, uma chance criada, 12 passes tentados e 9 completados. Boas estreias também, mas aí entraram num momento do jogo que o Galo realmente se fechou ainda mais, né, Elton? Tava muito difícil a eficiência da defesa do Galo, né? E aí o Flamengo realmente, mesmo com esses bons jogadores entrando e jogando bem, não conseguiu furar, né? A gente tem que olhar o contexto do jogo, né? Eles não começam a partida, entram ali na segunda metade do segundo tempo, com o Flamengo precisando ter mais gente no campo de ataque para poder empatar o jogo, voltar para a partida. O Saul entrou no lugar do Gonçalo Plata. O Plata ele fez a função, e a gente tem visto ele
fazer muitas funções no Flamengo de um atacante por dentro, né? Porque jogou o Matheus Gonçalves, jogou o Luiz Araújo e jogou o Plata por dentro, fazendo essa função que faz o Arrascaeta, por exemplo. Então é uma posição diferente e o Saul entrou ali. Será que ele vai ser esse jogador nessa função? O Felipe Luiz já disse que ele joga nas 3 posições do meio-campo, mas era uma necessidade de jogo e o Flamengo jogou com 5 no meio-campo. Se a gente for pensar que o Luiz Araújo e o Gonçalves também voltavam muito, né, para ajudar na marcação, era um 4-2-3-1, porque tinha o Everton Araújo e o Alan, né, os 2 volantes da equipe do Flamengo. A questão do Emerson Royal já é um lateral por outro, mas é um cara que já mostrou, entrou na área ali com 2, 3 minutos, né, Edu? Entrando na área para finalizar como se fosse um atacante mesmo. Era a necessidade do jogo. Eu acho que valeu para eles a estreia com a camisa do Flamengo, à frente do seu torcedor, com o Maracanã lotado, tirando esse peso, né, dos minutos iniciais, mas a condição do jogo era bem diferente. A gente vai ter uma noção melhor, né, a partir do momento em que eles forem entrando em condições normais de jogo, digamos assim, né? O Flamengo montado para enfrentar o adversário, começar como titular. Eu imagino que os 2 devem ser titulares em breve, mas eu acho que condicionou muito ao que o Atlético de fato, né, fez nessa reta final de partida para segurar um bom resultado fora de casa. Tremendo o resultado do Atlético, né? Que estreou também o Alexander, uma boa contratação, campeão pelo Fluminense da Conmebol Libertadores. Eu gostei quando o Cuca falou também, valorizou o Gabriel Menino e o Igor Gomes, peças que foram até criticadas tempo atrás, o Menino substituído no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, e aí a valorização do elenco, né, do Atlético Mineiro, isso é muito importante, e realmente foram bem. Agora eu queria falar uma coisa, para terminar, Elton, a sua análise, o resultado tem a ver com a escolha do Felipe Luiz de poupar o Jorginho e o Arrascaeta para esse jogo? Eu acho que não. Eu acho que... E aí a gente volta àquela discussão, né? Mas o Flamengo tem um elenco com a profundidade suficiente para lidar com várias competições e vários adversários. E se for assim, a gente voltar tal jogador fez falta, o Arrascaeta fez falta, o Jorginho fez falta, significa que o elenco não dá conta, né, quando esses jogadores estão fora. E não é o caso, né, dessa equipe do Flamengo. Eu acho que méritos do Atlético, um time que se defendeu muito bem de novo. Como eu falei, no fim de semana se defendeu bem, tomou um gol de bola aérea. Dessa vez conseguiu sair ileso. Mas fica a lição, Edu, para o jogo da volta, porque imagina o Atlético com essa vantagem de 1-0, né, vai, obviamente, jogar com precauções defensivas até maiores. Então, você acredita que teremos Arrascaeta e Jorginho na semana que vem jogando? Talvez poucos minutos contra o Ceará e depois os 2 saindo jogando. Eu acho que o Jorginho, com certeza. O Arrascaeta, acho que tem essa questão, né? Muitas vezes o Felipe Luiz deixa ele no banco de reservas. Nos últimos jogos ele teve oportunidades como titular. Ficava essa dúvida se ele e Pedro jogariam juntos por conta da fase defensiva. O Jorginho, certamente. O Jorginho vai voltar. Foi poupado porque vinha na sequência realmente de jogos bem intensa. O Arrascaeta, tenho dúvidas. Se ele jogar no fim de semana contra o Ceará, aí a gente precisa saber também essa questão da gestão de minutos que o Felipe Luiz fará com ele para o jogo contra o Atlético. Mas é um jogador importante também, Edu. Na sua manchete, o rubro-negro, ele deve ficar mais triste com a derrota ou esperançoso com o que viu na estreia do Samuel Lino? Bom dia. Bem, o Juca, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá no meu Instagram, um videozinho que eu pus da praia de Itacoatiara, aí você vai ver o que é a vista de Niterói, tá? Eu sei isso, suas belezas. Não, mas eu sei tanto. Essa piadinha de que a vista melhor é a do Rio é muito velha e é de quem não conhece Niterói e suas maravilhas. Agora vai para televisão, vai no programa de boleiro, não, porque ele fez isso, fez aquilo, os caras que saíram na mão, tomavam cartão vermelho. O garoto, ele tem a personalidade dele, não pode virar um personagem, mas ele é um jeito. Ele vai ter que baixar a cabeça para o Thiago Silva. Ele tem que pedir perdão ao seu Hulk, que reclama o jogo inteiro. Ele é folgado. Ele tem essa personalidade, ainda bem, né? Que não vai ser um futebol formado só por bananas e bobões que ficam na mente para qualquer um que aparece, né?
E é engraçado porque o comentário veio especialmente de um que era impossível em campo. Não, porque isso, aquilo outro e tal. Teve um outro no domingo que falou que tem que jogar com o time completo toda a rodada. Mas ele muitas vezes não jogava, ganhava até um apelido. Mas não, tem que jogar com força máxima as 2 competições, como se fosse possível. Ontem eu acho que sim, o Flamengo fez um jogo ruim, a maior parte do tempo. O time estava muito mexido em relação ao domingo, eram 3 jogadores, mas você não tem o De La Cruz, você não tem o Pulga, você não tem outras opções, não tinha o Jorginho ontem poupado, a Arrascaeta ali foi relacionado, e a falha foi cometida. Essa falha estava madurinha para acontecer. Há uma certa soberba, uma coisa, o Felipe Luiz até foi na coletiva, eu perguntei para ele, ele não respondeu exatamente a minha pergunta na coletiva, minha pergunta foi sobre qual é a orientação quando a linha de passe é fechada e você não tem opção de passe, todos os jogadores estão marcados, o Atlético naquele momento subiu um pouco a marcação, faz o quê? Uma bola longa, vai ter um jogador posicionado para tentar pegar essa bola esticada, ou vai insistir nisso? Ele não quis atacar os jogadores, fazer outra coisa e fizeram aquilo, especialmente o Léo Pereira. Mas essa falha estava muito, muito madura para acontecer, porque há uma certa soberba. Uma coisa é você fazer a saída de bola, tem que ser assim, não tem jeito. Outra é fazer o que você está vendo aí. Para que isso? Olhou para um lado, para o outro, todos estão marcados. Alan está marcado, Ayrton Lucas está marcado, os laterais estão marcados, se você não tem saída, você vai ter que ter uma bola longa para alguém. Então o Flamengo perde o jogo que era para ser 0-0, acho, por conta de um erro crasso, e o Coelho foi muito bem, aproveitou e fez o gol. E o Samuel Lino, em 33 minutos, ele foi muito bem, muito bem. Acho que ele deu um bom cartão de visitas, o time no segundo tempo era uma grande bagunça, né? Entrou o Emerson Royal, entrou o Saúl, entrou o próprio Samuel Lino, estava muito desorganizado, o jogador nem treinou, os caras o Royal, que quase fez um gol, jogava desde janeiro, ele não entrava em campo. O Saúl Níguez jogava desde maio, e o Samuel Lino praticamente não treinou, chegou num dia, 2 dias depois foi para o jogo. Então, acho que o time estava muito desorganizado no final, era um jogo meramente intuitivo, e pelo menos o Felipe Luiz assumiu na coletiva que a prioridade não é a Copa do Brasil, como vem sendo falado desde o começo do ano, e sim o Campeonato Brasileiro. Então, no domingo, ele tem a oportunidade de colocar o Jorginho em campo, de colocar o Arrascaeta em campo, de colocar o time mais forte possível e tentar uma vitória do Ceará sobre o Ceará para segurar a liderança do campeonato. Na quarta-feira que vem, ele vê o que pode fazer, o time que é possível colocar em campo. Esses caras vão estar mais entrosados, vão estar mais adaptados e tentar uma vitória em Belo Horizonte, que é uma coisa que o Flamengo já conseguiu no ano passado, pode conseguir novamente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, embora, evidentemente, o Atlético tenha uma óbvia vantagem. Eu achei que o jogo aquém do que deveria ser, mas acho que teve um copo meio cheio aí, que foi especialmente esse jogador, porque ele chegou para isso, para ser um jogador que vai abrir defesas, que vai driblar, que vai ser um cara insinuante, coisa que o Cebolinha não faz, o Michel faz, mas sempre em velocidade, tem de campo para trabalhar, Bruno Henrique também é assim, né? Põe na frente e vai embora, e ele consegue, de fato, mostrou isso em pouco tempo em campo, pouco mais de meia hora, que ele tem essas qualidades que fizeram o Flamengo contratá-lo. Ele vai ter que justificar, claro, que ele é muito caro, então ele vai ter que fazer grandes jogos, mas deu para ter uma perspectiva bem interessante. E o Léo Pereira, né, não é culpa só dele, não, vamos lembrar, né, a culpa é do trio ali, mas especialmente dele, né, muita displicência numa jogada que acabou decidindo a partida. E o Eu acho Rony que tem uma que ficou ali- maldade, eu acho que tem uma maldade surgindo no Flamengo. Ah, Na hora que o Varela tá começando a jogar bem, certinho, salvando lances importantes, tá se afirmando, chega alguém pro lugar dele. pois é. É uma Foi maldade verdade, do Varela, né? Toda que amargou um tempão a reserva. É verdade. O Varela tem que ser. Ô, Juca, Sim. você falava que o Flamengo era favorito a ganhar tudo. Ontem perdeu em casa, não é a Perdeu. prioridade, ok, tudo certo. Mas Não está com eliminado. essa turma chegando aí, como é que fica? Não está eliminado por causa disso. Ganhou a Copa do Brasil no ano passado jogando lá no Terreirão do Galo. Pode perfeitamente ganhar de novo. E está certo o Felipe Luiz ao dizer que, embora queira ganhar tudo, a Copa do Brasil é a prioridade 3. Se é que se possa chamar de prioridade alguma coisa que está em terceiro lugar. Então, não. O jogo perdeu como poderia ter ganhado ou empatado, que foi um jogo muito equilibrado, muito igual. A saidinha. Eu gostei, mais uma vez, da entrevista do Felipe Luiz. Assumiu, disse que ganhamos muitos jogos assim, perdemos, uma hora ia acontecer, aconteceu. Ok, não pode acontecer. A grande bobeada. E eu gostaria que ele tivesse respondido a pergunta do Mauro. Olha, quando tá complicado é chutão para frente. E dane-se. Porque me parece que é a solução mais inteligente
e que o Fernando Diniz teima em não adotar e por isso vive na gangorra como ele vive. Mas não acho que seja nada excessivamente preocupante o fato do Flamengo ter perdido. Não tem ninguém garantido. Diria que o Botafogo está. Até porque é o Bragantino que é isso que você chama faca de bolo, né, de plástico. Todos os demais, em tese, o Vasco estaria mais próximo, porque afinal vai receber o CSA em São Januário. Mas no Vasco você não pode ter confiança, né? O Cruzeiro está correndo um seríssimo risco, porque vai jogar contra a torcida no CRB, no Rei Pelé, e o CRB tem feito uma Copa do Brasil bastante boa, né? Corinthians não tem garantia nenhuma, esse jogo não vai terminar nunca, né? Esse derby. São Paulo e o Bahia bobearam, correm risco. Então, eu acho que está tudo em aberto. Adoro a Copa do Brasil por causa disso. Adoro a Copa do Brasil. E olha, e peço 8.000 likes já que... 8.000. O Flamengo ter colocado o time misto, eu acho que é uma ótima opção. Mostra quais são as prioridades. Eu acho até que reforça a expectativa do Juca de ganhar os principais campeonatos a partir do momento que coloca a Copa do Brasil como um plano C. Aliás, antes, né, nas semanas anteriores aqui, já estava discutindo, inclusive, com o Arnaldo, que era a expectativa de qual seria a prioridade do Flamengo, porque apesar de ter um elenco recheado, uma frente tripla machuca qualquer um. Então, a gente estava nessa expectativa. A partir do momento que o Flamengo faz isso, deixa muito claro e eu acho totalmente compreensível. E se você faz isso desde o começo, eu acho bom e a torcida certamente entenderia. Claro que a consequência é aumentar um pouco a pressão depois para o Brasileiro e para a Libertadores, mas acho que dá para lidar com isso. Falando do jogo em si, eu achei que o Atlético Mineiro, eu fiquei esperando, depois que o Flamengo abriu 1-0, a hora que o Cuca ia colocar o segundo goleiro. Porque ele foi colocando o time inteiro para trás. Tirou o Hulk, era volante, era zagueiro, colocou 3 zagueiros. Foi colocando, eu falei, daqui a pouco ele vai colocar alguém para jogar junto com o Everson embaixo das traves. Porque o Atlético Mineiro recuou de uma forma e o Flamengo foi aproveitando. E aí entrou o Samuel Lino. O Samuel Lino fez uma excelente partida, um excelente cartão de visitas. Foi para cima, deixou o Lianco de costas quebradas, deixou o Gabriel Menino de costas quebradas. Acabou com o meio de campo, com a defesa do Atlético Mineiro. Foi um ótimo cartão de visitas. Aí o que acontece? Na segunda-feira, estávamos aqui discutindo, quando estava Mauro e Arnaldo aqui nas cadeiras do lado, a influência do futebol. Acho que é a melhor formação que eu acho. É a melhor formação. Quando eles estão os dois aqui, Zé Trajano e eu ali onde eles estão agora. É a melhor formação. Eu não sei o que o André Lucena... Estávamos discutindo insiste nisso. A influência, né, do ambiente nos jogadores. E a gente estava dando vários exemplos, inclusive do Rômulo, garoto do Atlético Mineiro, que caiu no primeiro choque. E eu reparei que o Samuel Lino, na primeira dividida, ele deu um pulo 2 metros para cima. Eu falei, pô, estranho, beleza. Segunda jogada, mais um pulo. No gol que ele fez, e que acabou invalidado, ele estava fora de posição porque num bafafá no meio da área, ele caiu do jeito que é típico brasileiro, que a gente vê aqui todos os dias no Campeonato Brasileiro, com a mão na cara e rolando no chão. Ele percebeu que o jogo continuou, a hora que ele olhou, o Flamengo estava atacando, ele levantou para atacar e estava fora de posição. E aí eu falei, pô, será que você acha mesmo que depois de tanto tempo na Europa ele fazia isso na Europa? Certamente não fazia. E aí a minha discussão é sobre como o ambiente carrega, como o ambiente contamina os jogadores. O cara, nos primeiros 30 minutos, estavam fazendo um ótimo jogo. Nas 3, 4 divididas que teve, ele se jogou e o Klaus não deu nenhuma das faltas nessas divididas. Em todas ele ficou caindo, rolou um pouquinho, ficou esperando e não teve a resposta do Klaus na falta. Então, a minha discussão sobre isso, e aí passei a noite sendo massacrado os torcedores do Flamengo. Você tá querendo acabar. Cara, eu concordo com o Mauro César e concordo com o Edson Serra também da SPN e discordo do Danilo Lavieri. Se o cara realmente recebeu E outra coisa, o DNA do jogador brasileiro é esse, não importa, ele pode ir para onde ele for, ele vai continuar com o DNA. Eu acho que não é o brasileiro. Cara, o cara chegou no Flamengo um dia desse e já tá falando que o ambiente vai interferir na situação do jogador. Não tem nada a ver isso aí. Pra mim, não tem nada a ver isso aí. Pra mim, o DNA do jogador brasileiro, você vê que a maioria dos jogadores da seleção faz isso, pô. Isso aí o jogador brasileiro já nasce com isso, não é que o ambiente influencia.
que o Flamengo não é um time que anda fazendo, forjando nada. O time que joga com bola no chão, ontem errou, paciência. Claro que mas a prioridade não é a Copa do Brasil, como o Felipe Luiz falou, mas isso não quer dizer que o Flamengo queria perder o jogo, né? Eu acho que não tem gente falando que o Flamengo entregou, criando pânico desnecessário. Eu acho que a mídia tem que fazer um trabalho assim, mais conceitual, entendeu? Baseado em fatos. Vamos lá. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, perdeu um jogo ontem. O Palmeiras também perdeu pro Corinthians na Copa do Brasil. Cara, é fatídico, é normal. O time não vai só ganhar. Agora, quando o time... Olha quantos jogos o Flamengo estava ganhando, não seguiu. Perdeu um jogo ontem. Ganhou pro Atlético. Isso só prova a teoria do Felipe Luiz, que a prioridade é o brasileiro, tanto que ganhou pro Atlético no Brasileirão. Então, às vezes a mídia, perdoe com todo respeito aos profissionais, né? Ficam querendo aparecer. Não é o caso do Mauro César. O Mauro César é sempre direto na análise. Eu concordo que o Lino vai ser titular, né? Concordo plenamente. Eu acho que o Varela também tem que continuar no time ainda, né? Está jogando bem. O Emerson Royal chegou agora. Consequentemente, pode ser titular. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada que se o Varela continuar jogando bem, eu acho que o Felipe Luiz vai manter, né, o Varela. E outra coisa, são 3 competições, tem que ter rodízio, pessoal. Humanamente é impossível jogar com o mesmo time todos os jogos. Pra mim é impossível, cara. Cara, os caras treinam. Os caras não só jogam, os caras treinam, os caras jogam. 3 competições, os caras fazem academia. Os caras também devem ter outras atividades, né? Família. Cara, às vezes a galera pensa que o jogador assim... Eu joguei bola, pô. Eu joguei bola aqui no interior da Bahia. Cara, é sofrimento. Os caras é profissional. Várzea é sofrimento. Mas a maioria de quem vê a maioria do jogador vem de várzea, né? Várzea que fala assim, campo de terrão, né? Que não é todo mundo que nasce em berço de ouro, né? Mas os jogadores, cara, tem que ser alternado. Ontem eu só discordo que o Wallacian, eu acho que tinha que ter começado com o Wallacian. E o Léo Pereira, por que o Léo Pereira jogou? Porque o Danilo está machucado, o Alex Santo também, que é um bom lateral, que ajuda muito naquele lado esquerdo, está machucado, né? E o Flamengo também está desfalcado, isso tem que ser falo, tem que ser colocado em pauta. O time está desfalcado, então ninguém coloca isso em pauta, só está falando que o Flamengo perdeu para o Atlético. Tem gente falando que o Flamengo entregou o jogo. Entregou o quê? 1-0, chegava o Flamengo dá 2-0, 3-0, se classifica. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é bem possível. É possível, é 70% de chance disso acontecer. Todo mundo sabe que o Flamengo é mais time, rapaz. Agora ficar criando pânico desnecessariamente não pode. Eu acho que o Samuel Lino... O Emerson Royal entrou muito bem também. Emerson Royal tem característica mais de atacar do que o Varela. De repente o Felipe Luiz, se quiser, pode usar o Emerson Royal ali como ala, pode colocar o Varela, não sei, pode colocar o Emerson Royal. Não sei, não acho bom mudar a posição, mas o Emerson Royal, ele agride mais o ataque do que o Varela, né? O Varela é mais defensivo. Ontem o Varela salvou uma bola mesmo do pé do Coelho. Praticamente ali seria gol, pô. Ele deu o Correio já estava posicionado para fazer o gol e o Varela chegou, deu um carrinho e tirou a bola do pé do Coelho. Mas eu não acho que o Varela que vai ser fácil tirar o Varela do time, não. Ele está jogando muito bem e eu acho que o time que está ganhando não se mexe. Claro, o rodízio tem que ser feito. São 3 competições, né? Brasileirão, que é a prioridade. Copa do Brasil, que o Flamengo ganhou ano passado. E Libertadores também, que eu creio que vai ser 2 prioridades, Brasileira e Libertadores, né? Que são campeonatos que a Libertadores principalmente, que classifica para o Mundial, né? De clubes. E o Mundial de Clubes todo mundo sabe que é muito bom, é muito dinheiro que entra ali, né? Acho que agora é de 4 em 4 anos o Mundial de Clubes, se eu não me engano, alguém me corrija. Então, na minha opinião, o Flamengo perdeu ontem, mas o time misto, tudo bem, foi um erro. Erros acontecem, ainda mais em time que está jogando. Ali o Léo Pereira tinha a opção também, ou de ele virar o corpo e jogar ali né? Jogar pro lateral esquerdo. Ou se não, a jogada também, o erro começou, que o Varela estava sozinho na direita. Aí o Léo Ortiz voltou pro Léo Pereira, sendo que a bola que o Léo Pereira já tinha um homem também nas costas dele, que era o Rony, se eu não me engano. Então o erro começou, foi um erro coletivo, não foi um erro individual, não. Mas quem errou o passe pro último foi o Léo Pereira, mas creio que o Flamengo vai virar esse jogo aí. E vocês, pessoal, comenta aqui abaixo o que é que você acha. Você acha que o Flamengo vira esse jogo? Ou o Flamengo tem que só focar no Brasileiro? Agora domingo tem jogo. E já tem que virar de chave, não tem que ficar pensando que perdeu. Virar a chave para cima para não
afetar o Flamengo. Você vê o Cruzeiro já tá 3 jogos sem ganhar. O Bragantino também. O Cruzeiro empatou com o CRB, pessoal. Quem tá nessa fase não é bestinha, não. Ninguém é besta. O Atlético Mineiro pegamos um time também que é grande. O Atlético Mineiro, mesmo estando nessa crise, mas é um time forte, um time grande, tem que ser realista, né? Então comenta aqui nos comentários as suas opiniões, beleza? Tamo junto, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões que abaixo nos comentários, desculpa. Se não gostou também, tudo bem, tamo junto. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. E mais tarde, 2 horas, 1 hora, estamos de volta com mais um vídeo, beleza? Tamo junto, vamos falar e até o próximo vídeo.